Fala pessoal do canal Oficina Brasil, Kaique Salles de novo aqui com vocês. Eu vim aqui hoje em Ribeirão Preto, na Automecânica Mesquita, tirar uma dúvida que muita gente está comentando por aí. Carro elétrico, carro híbrido está se popularizando, mas agora, será? Tem um japonês aqui ó, que desembarcou em terras brasileiras há mais de 10 anos. Como é que eu reparo esse carro? Como é que é o mercado? Como é que é o tipo de manutenção dele? Thiago da Automecânica Mesquita vai dar uma dica incrível pra gente de como fazer esse reparo. Thiago, seja bem-vindo aí. Muito obrigado, Kaique. E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente está, como ele falou, né, um carro que já está há mais de 10 anos rodando aqui no Brasil. Muita gente usando esse carro com 200, 300 km rodados, 300 mil km rodados. E aí, a manutenção preventiva, ela entra como? É o que eu quero mostrar para vocês. Esses veículos possuem a bateria do sistema híbrido, onde a gente pode fazer uma manutenção preventiva e fazer com que esses 300 mil km virem 600 e durem muito mais na mão do cliente. E aí a manutenção também fica bem em conta e a bateria não precisa ser trocada aí, talvez por mau uso ou algum desgaste que tenha acontecido. Lembrando, né? É manutenção, gente, preventiva. Não vamos deixar pro final, 400, 500, chega, mas chega como? A gente vai estar reclamando. O Thiago também comentou que isso pode ajudar não tanto também na vida útil, como no consumo de bateria diário, né, Thiago? Com certeza, isso pode melhorar o consumo do carro, fazer uma melhoria sobre isso e também a vida útil que fica mais longa, né? E é show. Tentar mostrar para vocês o passo a passo, como funciona isso e qual o processo para fazer esse trabalho. Perfeito, pessoal. Lembrando que manutenção tem que ser feita, tem que ser seguida. E o especialista aqui hoje vai assinar a gente. Vamos lá, Thiago? Vamos que vamos, vamos embora. Chegando na parte de diagnóstico, como que a gente avalia a temperatura da bateria? A bateria ela tem 3 sensores de temperatura dentro dela. 1, 2 e 3. E aqui a gente pode observar, o carro agora está frio. Então a gente vê que as temperaturas 1 e 3, elas trabalham iguais, em torno de 29,2, que é o que está aqui. E a temperatura 2, que é o sensor do meio, ela trabalha mais aquecida. E por que que entra a manutenção preventiva nisso? Para tirar essas células que sofrem mais aquecimento. Então eu vou mostrar depois para vocês, eles vão acompanhar um vídeo quando a gente estava usando o carro bastante, chega até a dar 5 graus de diferença. Então essas células que sofrem mais aquecimento, elas precisam sair de lá. A gente precisa fazer esse rodízio de células, tá? E é isso que a gente vai mostrar para vocês aí, que entra a manutenção preventiva. Fazendo esse rodízio a cada 80 mil quilômetros, você evita o desgaste dessas células. Qualquer reparador consegue acessar, desde que você tenha equipamento que acesse o sistema híbrido do carro, você consegue acessar e acompanhar essa temperatura. Lembrando, essa temperatura do sensor do meio, ela sempre vai estar mais alta. Isso é porque ele sofre mais aquecimento. Então, se você deixar essas células lá sofrendo aquecimento sempre, são as células que vão sofrer mais degradação. Por isso que a gente tem que fazer esse rodízio para que essas células voltem a ter sempre uma vida útil maior. E Thiago, quais são os primeiros sintomas que tanto o dono quanto o mecânico reparador pode identificar que alguma célula está sobreaquecendo ou então está perdendo a vida útil? Você vai notar que o sistema híbrido começa a ter a funcionalidade dele menor. Você vai notar que o carro começa a ter menos tempo usando o sistema híbrido, principalmente nesses carros que eles são criados para gerar economia de combustível. A hora que entra o sistema híbrido em funcionamento, logo a bateria diminui a vida útil. Ela não consegue segurar a carga. E aí pode ser que tenha uma célula que esteja mais descarregada que a outra, aí tem um desbalanceamento de carga que aí entra em outra reparação, que é a parte de manutenção mesmo, onde a gente pode fazer um balanceamento de carga. Fazendo essa aqui, para fazer esse método, fazer essa rodízio de células, a bateria tem que estar boa, tá? Ela não pode ter uma bateria que esteja talvez com uma célula desbalanceada. Então a gente faz a análise, acompanha célula por célula, leva um tempo até fazer essa análise e aí depois que a gente faz, está tudo ok, aí a gente faz a manutenção preventiva. Caso aconteça de ter uma célula que já esteja comprometida, aí a gente orienta a desmontar e fazer o balanceamento das células ou então a gente remover e trocar essa célula que esteja ruim. Perfeito, que não só saber ou ter o veículo na sua oficina, é importante também ter o equipamento e a informação, né, Thiago? Com certeza, a gente precisa ter o conhecimento para poder passar para o cliente uma resposta certa e poder resolver o problema do cliente. Não adianta às vezes a gente se aventurar em fazer um diagnóstico desse, onde você não tem conhecimento ou capacitação para isso e fazer algo errado, tá? Então você pode talvez prejudicar o que você está tentando consertar. Você acha que pode acontecer de um carro aparecer aqui apenas com reclamação de consumo e parar de andar, por exemplo? Ter uma pane? Depende da manutenção, né? A gente vê tanta gente aí no mercado talvez se aventurando em mexer com algo que não conhece, né? Mas tem que tomar bastante cuidado que pode prejudicar sim. E além de prejudicar tanto o motor nesses carros, pode prejudicar a bateria. E aí o custo da bateria a gente sabe que é bem alto.
Perfeito, Thiago. Lembrando também que o carro é utilizado em várias questões, vários usos, né? Agora à noite, como mais à tarde do dia, você mostrou que a temperatura é de poucos graus de diferença, né? Mas durante o dia, como você nos mostrou naquele vídeo, né? Os graus existe uma grande diferença, né? A hora que a gente põe o carro para rodar, quando você está andando na cidade, trânsito, onde você usa muito o sistema híbrido e também o sistema combustão, aí sofre o quê? Sofre um aquecimento maior. Então esse aquecimento, por ser uma ventilação interna, fica correndo o ar dentro do carro, não entra um ar tão gelado como se fosse uma ventilação externa. E aí que sofre mais os packs de bateria. E você acha que o carro com 20 mil quilômetros pode ser diferente de outro com 20 mil quilômetros, dependendo do uso? Vamos supor, um taxista ou um dono de carro comum, você acha que esse tipo de uso pode mudar a característica do reparo? Isso a gente leva sempre em consideração o tipo de uso do carro. Cada carro responde ao método que ele é conduzido. Então, se a gente tem um carro que é sempre conduzido em condições severas, muito trânsito, cara que usa como carro de aplicativo, táxi, ou aquela pessoa que anda por percursos curtos, não chega nem tempo da bateria carregar total, ou até o motor, esse uso severo vai sempre degradar mais o sistema, tanto o motor a combustão como o motor elétrico. Isso é fato, isso vai sempre prejudicar, por isso que é sempre atentar, saber como o dono do carro usa o veículo, para aí então poder passar um procedimento, um diagnóstico melhor para o cliente. Tiago, superficialmente a gente acredita que todas as baterias são iguais. A gente pode comparar a bateria desse carro com a bateria de celular. Então, o dono desse carro tem que ter um cuidado, tem que ter uma informação passada pelo reparador de como utilizar esse sistema elétrico híbrido de forma correta? Nos casos do híbridos convencionais, como os casos da Toyota, que não são híbridos plug-in, onde você não conecta na tomada, quem controla esse carregamento é o próprio sistema do carro. Então aí já não é o caso de um plug-in, onde a pessoa tem que fazer uma carga ou ela gera uma carga rápida. Aí sim ela demanda um conhecimento maior, porque se ela gera uma carga rápida ou se ela carrega o carro demais, pode contando a vida útil da bateria. No caso dos híbridos convencionais, como o Prius aqui que a gente está falando, quem controla tudo isso é o próprio sistema. O software do carro controla esse carregamento e até o descarregamento da bateria. Então a gente já não tem o uso errado dessa parte. Bom, pessoal, agora vamos mostrar um pouco da bateria, como ela funciona em si, tá? Primeiro vamos pegar a parte de ventilação. Já tirei todo o processo aqui, lembrando, a gente não está usando luva ainda de alta tensão, por conta que a gente ainda não está mexendo no sistema de alta tensão. O carro está ligado e a gente está funcionando. Aqui a gente tem um duto de ventilação. Então aqui fica um filtro, que é o filtro da bateria de alta, tá? Que é a bateria do sistema híbrido.Esse filtro, ele puxa ar para fazer o que? A ventilação dentro dos dutos dela aqui. Então você tem que tomar bastante cuidado, você que possui um carro dessa marca, porque se tiver uma obstrução, um vestido ou uma sacola que você colocar dentro do carro e obstruir essa entrada, vai superaquecer a bateria. Então tudo isso pode gerar problemas futuros. Então fica a dica, fica bem ligado. Esse filtro, tá vendo como ele tá bem sujo? A gente retirou ele porque tá com bastante pelo de cachorro. Então se você possui cachorro, tem aquele cachorrinho que anda com você, então troca esse filtro sempre, porque isso aqui pode gerar problema para você também, beleza? Vamos tirar essa bateria então. Vamos começar a desmontagem da bateria. Já desativei a linha de baixa, já desativei a linha de alta. Aguardamos um tempo e vamos começar. Luva de segurança, lógico, né? Sempre. Então a gente vai colocar aqui também a luva externa para não ter problema de furar essa luva. Lembrando aqui, pessoal, que todo cuidado é pouco, porque é alta voltagem, tá? É alta tensão. A gente está falando aqui de mais de 200 volts de corrente contínua. Então, se pegar, é para ir pro beleléu mesmo. Vou tentar mostrar para vocês como tudo funciona. Tirando o duto de ar, que é o que faz a ventilação, né? Tiago, a gente viu que você pegou uma ferramenta diferente, né? Como é que funciona essa ferramenta aí? É especial para esse serviço?
Isso, aqui eu tô com as ferramentas isoladas, né, por conta de alta tensão. Eu tô com a luva me isolando, então, como eu estou com a luva, eu já tô isolado, mas as ferramentas são essenciais, principalmente para a segunda etapa que a gente vai usar depois, para a desmontagem total. Então aqui todo cuidado é pouco, por conta do risco muito grande de alta tensão. A gente está falando de uma alta tensão de mais de 200 volts aí, de corrente contínua, onde se a gente tiver um descuido, não sobra nada não. Vamos soltar agora, já isolei a bateria, ela está já desligada do restante do carro, então eu já desenergizei o carro inteiro. Agora a gente vai retirar a bateria daqui. Se nesse caso aqui, mesmo com o carro carregado, não carregado, com a bateria boa, com a bateria ruim, existe o risco, né? Com certeza. A gente pode deixar essa bateria parada do lado de fora do carro ali e por semanas ou sei lá, muito tempo, essa bateria vai estar carregada internamente. Ela tem a voltagem interna nela. Então aí é sempre o risco de choque, tá? Não é porque a bateria o carro tá parado há 6 meses que você vai achar que ela não tá carregada, pois ela sempre tem uma carga interna. Bom, Thiago, tiramos do carro, sempre pra bancada. Tô seguro? Posso ficar aqui? Aí você tá seguro. Então aqui, todo o manuseio que a gente vai fazer na bateria, é importante estar sempre com o EPI. Até lá atrás no carro, quando eu fui desmontar, eu já tinha feito um teste de isolamento, porque se a gente tiver um problema de isolamento aqui, pode estar passando corrente para a carcaça e o choque pode acontecer, tá? Então isso é muito importante, sem ter o maior cuidado. A gente fala, né? Corrente elétrica, todo cuidado é pouco. Então, por isso então pode ter um fiozinho desencapado e pode estar fechando tudo o circuito. Mais ou menos isso. Que perigo. Vamos abrir ela aqui agora para a gente ter acesso aos packs, e aí a gente vai ter acesso àqueles sensores de temperatura que a gente estava olhando lá atrás no scanner. Boa. Vamos tirar ela aqui. Lembrando que essa é uma ferramenta isolada, né? Sempre com ferramenta isolada, sempre tomando os cuidados, porque um risco aqui, um choque aqui, ele é fulminante. Por ser uma corrente contínua, tá? Então a gente tem aqui, depois a gente pega, a gente tem aqui na tomada, por exemplo, uma corrente de 220 de corrente alternada. Aqui a gente tem mais de 200 volts de corrente contínua, onde você rela, é fulminante mesmo. Tá vendo, detalhador? Nenhuma ferramenta, nenhum serviço, nenhum custo, nenhum cliente vale a sua vida. Um choquinho desse aqui, ó, pode acabar com a sua vida. E olha aqui que legal, agora a gente tem acesso aos packs de bateria. Então tudo que a gente consegue acessar via scanner, a gente tem acesso aqui. Então são vários packs, todos eles um ao lado do outro, que compõem a bateria toda. Então eles são interligados pelo sistema lateral, onde a gente vai ter acesso também depois. E aqui a gente tem os sensores de temperatura. Sensor de temperatura 1, sensor de temperatura 2 e o sensor de temperatura 3. Aonde que entra a manutenção? Você lembra que o sensor de temperatura 2 estava trabalhando mais quente que os outros? Então a temperatura no meio era sempre maior? Então você imagina um grupo de pessoas, o centro está sempre mais aquecido. Isso é normal, isso acontece. Então, como o centro sofre sempre mais aquecimento, qual que é a manutenção preventiva? Retirar essas células do centro e passar elas para as extremidades, onde elas vão começar a sofrer menos calor. E assim elas vão durar muito mais. Então, nesse caso, temos 3 sensores e a gente vai estar fazendo um rodízio visando a vida útil. Isso, a gente vai fazer esse rodízio sempre. O que a gente recomenda? A cada 80 mil quilômetros fazer esse processo. A gente retira as do meio, passa para a ponta. Aí a gente vai abrir todo o bloco de baterias, numerar todas elas, fazer o teste e ver como que vai estar esse processo. Tentar mostrar para vocês aqui também, na lateral, onde a gente tem uma proteção que acontece bastante disso aqui. A maioria dos carros da linha Toyota criam uma oxidação nesses terminais que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá vendo essas chapas? Elas são ligadas. O que compõe isso? Ela faz a ligação de uma bateria com a outra. Então todas elas são interligadas. Tá vendo que já está começando a escurecer aqui? Isso já é oxidação. E a gente está falando de uma bateria com 40 mil quilômetros rodados. Olha esse aqui do canto. Tá vendo que já está começando a pretejar o borne aqui? Essas chapinhas, elas precisam fazer o quê? A gente precisa fazer uma manutenção preventiva nelas. A gente retira
tira elas, dá um banho onde a gente tira toda a oxidação e monta novamente. Isso aqui também acontece muito dessa linha Toyota, Lexus, acontece muita oxidação. Se a gente pega uma bateria dessa com 40 mil, imagina a bateria com mais de 100, entendeu? Onde a sua oxidação vai ser bem maior. Legal, Thiago. O bom da revisão preventiva é que a gente consegue identificar esses problemas inicialmente, antes que ele venha um problema pior. Com certeza. A oxidação aqui vai fazer o quê? Que cria um mau contato. É o temido mau contato, né? Então ele vai começar a ter um mau contato, onde não vai ter a ligação entre uma célula e outra, ela vai ocorrer de forma errada. Ou vai ter uma queda, ou vai ter realmente o rompimento dessa ligação, onde ela pode partir essa ligação dela pelas chapinhas. A gente fala que a bateria fica desbalanceada, porque a gente tem as células, todas têm que carregar junto e descarregar junto. Se a gente tem uma célula que carrega mais rápido e descarrega mais rápido, ela começa a puxar essas outras células, entendeu? E aí o que acontece? Ela começa a ficar desbalanceada. Aí entra uma outra manutenção. A concessionária orienta a gente a trocar a bateria. Então se você for até a concessionária, você vai trocar. A gente faz o quê? Entra com a manutenção de correção. A gente vai desmontar as células, testar célula por célula o balanceamento dela, e aí em si a gente vai montar elas todas carregadas, descarregando e carregando iguais, e aí a bateria tá zero de novo para você andar novamente. Então, mas esse balanceamento não envolve tanto um processo físico, é mais um software, como é que funciona? Não, aí a gente desmonta e vai manualmente, a gente vai ter um equipamento onde a gente faz todo esse balanceamento, ele vai fazer os testes das células, o carregamento e o descarregamento delas, entendeu? E saber qual a qualidade, qual que é a quantidade de carga que essas células estão conseguindo receber e a saúde delas também. E se eu tiver apenas uma célula desbalanceada, existe reparo naquela célula ou substituição? Não, substituição dela. Hoje uma célula dessa, você vai pagar em torno aí de uns R$600. Então o custo-benefício dela ainda é baixo, se você pegar pelos dias de hoje, que é uma coisa que não é tão antiga, né? Então vamos pensar aqui que a gente teve um problema na célula 16 aqui. A gente vai retirar ela, colocar uma que esteja correta, montar novamente e o carro vai sair andando. E sair uma bateria praticamente nova. Consertada. E quando a pessoa vai fazer uma compra de um carro desse, é importante ela ter um pouco de histórico desse carro, entendeu? Saber se esse carro já passou por manutenção ou não, eu acho que isso é importante, entendeu? É um cuidado que o próximo dono pode ter, né? E Thiago, a gente vê que existem peças pequenas, peças maiores e peças maiores ainda, né? Acho que aí tá o princípio do reparo preventivo, né? Você pode vir aqui e trocar essa chapinha, ou você pode vir trocar uma célula ou uma bateria completa, né? Você vê como é importante. E ela não engloba, né? A gente tem aqui também os módulos, o duto de ar, tudo que envolve a bateria toda, né? Pelo scanner a gente já consegue ter uma ideia se tem a necessidade ou não de a gente abrir essa bateria, entendeu? Então pelo scanner já tem uma prévia de problema, e aí a gente abrindo a gente consegue resolver. Muito importante ficar de olho na temperatura, acompanhar certinho a temperatura das células e depois saber para a gente fazer o rodízio dessas células, tirá-las do meio e passar para as extremidades. Né? Vocês viram que o Thiago deu a dica, né? Vamos sair desmontando. Chegou um Cruze na oficina, chegou um Corolla, vamos abrir bateria. Vamos ter informação, né, Thiago? Com certeza. Vamos buscar scanner, vamos buscar a temperatura, vamos entender os valores, né? E se chegar a ter que desmontar, vamos conhecer como é que ela tá, né? Thiago, isso. vamos fazer treinamento, vamos ter conteúdo, né? É isso aí, pessoal. Vai atrás de treinamento, tá? Isso já está rodando nas ruas. O híbrido elétrico não vai ser uma coisa que não vai pegar. Para com essa ideia, já está aí. Então você precisa se especializar para atender esse carro. Hoje aqui em Ribeirão a gente é a única oficina que atende esse tipo de carro. Só que aí, vamos começar a procurar, passar credibilidade para que o dono de um carro desse possa procurar uma manutenção. Mas, não, vou para a concessionária. Não, vai para manutenção, onde com certeza ele vai ter mais informação, a gente vai passar mais informação técnica que a própria concessionária e mais credibilidade que muito lugar por aí. Agora vamos só fechar e botar pro carro, né? É isso, vamos colocar no carro, fazer funcionar de novo. E é isso. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer esse rodízio porque a gente pegou uma bateria com 40 mil km rodados. Não tem necessidade de a gente fazer isso aí. Então a gente está aqui mais para mostrar como funciona todo esse processo, tá? Mas é isso, fica alerta. Se você possui esse carro, procura um mecânico profissional aí que você conhece. Lembrando, pessoal, que não é só a bateria, tá? Existe o sistema de refrigeração, como o Thiago mostrou. Existe ali os cuidados dela, o isolamento dela, né? Com certeza. E a gente está falando aqui da bateria. No híbrido entra motor do sistema híbrido, transmissão. Então tem bastante coisa aí que precisa ter bastante atenção, tá? Mas a bateria sempre causa um medo pro pessoal, né? Com certeza, né? Até pelo custo, né? Mas a gente mostrou aqui hoje que
Pode ser mais simples, pode ser feito com cuidado, com atenção. É isso. E ter um carro para muito mais tempo, pessoal. Bom, Thiago, a gente fez um off aqui agora, uma outra bateria, e está falando sobre reparos, né? Esse aqui é uma bateria de um Fuso, né? E o que tem diferença de reparo dessa para aquela bateria da linha Toyota? Essa bateria aqui, ela muda um pouco referente àquela lá, a quantidade de células, sistema de ventilação. Ali a gente tem uma bateria de níquel metal hidreto, aqui também só que é uma bateria tubular. Essa bateria aqui, por exemplo, ela teve um problema de desbalanceamento. As células ficaram desbalanceadas demais por conta de um defeito no motor a combustão. E aí ele começou a forçar demais o sistema híbrido e ela entrou em desbalanceamento. A gente trocou essa bateria e essa bateria está aqui hoje para a gente fazer um reparo nela. Só que a gente vai fazer, nesse caso, a gente tem que retirar todas as células, colocar numa bancada e fazer o balanceamento, como eu te falei. Lembra que a gente falou de ter que trocar uma célula que estava com problema? Só que aqui são várias com problema. Então aqui a gente vai conseguir, essa bateria tem salvação. A gente não perdeu ela, a gente vai salvar ela, a gente vai fazer o balanceamento de carga e ela vai estar pronta para rodar de novo num veículo aí sem problema nenhum. Bom, pessoal, vocês viram que não só de conhecer de bateria e de reparo, é entender o tipo de bateria, o tipo que os carros usam, né? Vamos supor, essa bateria aqui tem uma função diferente. Ela é uma bateria que trabalha com uma voltagem alta, ela funciona basicamente igual àquela, gerando economia de combustível para o carro, só que ela é uma tecnologia um pouco diferente, entendeu? Só que ela é uma bateria que, eu vou te falar, ela vai voltar a funcionar, a gente vai colocar num carro e ela vai ficar ótima. Segue a dica, pessoal, nunca está perdido. Não vai ter que descartar a bateria porque vai poluir. A bateria tem salvação, a gente consegue salvar a bateria, entendeu? Então, às vezes, o pessoal quer condenar a bateria, a concessionária, fala, essa bateria na concessionária já não tinha mais vida. Aqui a gente vai salvar ela e vai fazer ela voltar a funcionar. Hoje o pessoal da Auto Mesquita mostrou pra gente que tem equipamento, tem estrutura, tem pessoal treinado, tem tudo para fazer o procedimento correto, né? Thiago, como que o pessoal pode te encontrar por aí? Pessoal, a gente aqui está pronto aqui em Ribeirão Preto para atender vocês que tem o seu carro híbrido ou 100% elétrico, tá? A gente tem todos os equipamentos prontos para atender você. A gente está aqui na Avenida Pio 12, 786 na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Quiser procurar a gente no Instagram, é mecânica_mesquita. Pode procurar a gente posta vários vídeos explicando sobre tudo e a gente também atende todos os tipos de carro. A gente é uma oficina multimarca. Treinamento, pessoal, faça treinamento. Não vá se aventurar sem antes ter um treinamento certo para poder mexer com esses carros, porque o risco de vida é grande, tá? Então, pessoal, segue a dica do reparador. Treinamento, equipamento, conteúdo, informação são ricos, são riquezas que o reparador tem que sempre buscar. Então, o canal Oficina Brasil vai ficando por aqui. Não esquece de se inscrever, mandar mensagem na nossa rede social. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão de conteúdo? Manda pra gente, reparador. Às vezes a gente vai ter que visitar nossa oficina, né, Thiago? É isso aí. Quem sabe? Muito obrigado. Abraço.